A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Alegria de Viver, que o dia de hoje possa ser de muita paz, de muita alegria, como sempre o que o programa Alegria de Viver deseja a você, muito aprendizado, muitas coisas novas. Eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Suiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! Esta alegria que a Solange cita representa o ideal da Boa Nova, o desejo de todos os trabalhadores desta emissora de compartilhar com você aquilo que a doutrina espírita já nos enriquece o coração, o pensamento, a fim de que você entenda que está na Terra com uma finalidade positiva. Não está aqui para sofrer, não está aqui para ter que passar por dissabores e tristezas, não. Apesar desses probleminhas, apesar desses espinhos na carne, você está aqui para fazer o bem com alegria para os outros. E é esse o desejo que a Boa Nova, mais uma vez, te envia ou te reflete de maneira direta, como um espelhinho que joga a luz da doutrina na sua direção através do Alailson Cunha e do Luiz Leite. Lembrando da campanha SOS, o Espiritismo precisa de você. Seja você uma semente de luz. É muito importante a sua participação, auxiliando na divulgação dessas belas notícias, dessa bela doutrina espírita através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. A sua participação é muito importante. Basta ligar no telefone 0800 12 18 38. Você é um agente multiplicador, não é apenas um consumidor das boas coisas. Você, estando consciente de que está na Terra com uma tarefa, com uma missão, você saberá entender como é importante a sua cooperação quando a Boa Nova está pedindo esta ajuda. Você, como eu, não temos condições de ter uma estrutura como esta, não temos recursos, não temos espaço, não temos às vezes até mesmo as mínimas condições de fazer coisas pequenas como gravar DVDs, gravar CDs, gravar vídeos. Então você que não pode fazer isto, você pode ajudar alguém a fazer isto. E é o que a Boa Nova está pedindo, que você continue a apoiá-la e se você já faz isso, que você se lembre que todas as coisas ficaram mais assim, mal-humoradas, não é? Aquela cara de raiva, a situação financeira, a situação do mundo está um pouco menos fácil. E é isso que a Boa Nova está contando, que você possa entender e ajudá-la, inscrevendo-se ou aumentando um pouquinho a sua contribuição. Esse mau humor das crises será superado e poderá gerar benefícios para muitas outras pessoas. Ou pelo menos amenizado, né, André? É. Através do telefone 0800 12 18 38. Participe.
Bem, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos comentando, estamos no capítulo 4º, que fala a respeito do divórcio. Nós já falamos sobre aborto na semana passada e hoje falaremos sobre o suicídio. Que é uma consequência das ligações sexuais irresponsáveis. Nós vimos lá que na pergunta número 10, Emmanuel elenca 3 consequências básicas. Primeiro, o problema obsessivo, Exato. da fascinação ou do ódio. Sim. Segundo, o suicídio. E terceiro, o aborto. Então hoje, nós que já falamos sobre o aborto, hoje estaremos tratando desse segundo item que surge dessas relações sexuais superficiais, irresponsáveis, infelizes, que é o suicídio. E é assim que começamos com a pergunta 15. Vamos lá. As criaturas que se suicidaram em razão das desilusões encontradas nas ligações afetivas agravam os sofrimentos de outrem, além dos sofrimentos que elas próprias encontraram? Veja só. Quando uma pessoa tira a própria vida, é um outro dos delitos graves que os espíritos nos explicam, deve ser evitado, deve ser, ao máximo, você deve afastar da sua mente qualquer ideia de autodestruição. Primeiro, porque é uma tolice, você não vai morrer. Segundo, porque o que você vai encontrar depois é muito mais grave do que o problema que você tinha antes. Você não troca 6 por meia dúzia. Você troca 6 por 6.000 em termos de problemas. Então é uma péssima troca. Agora, a pergunta que estão fazendo a Emmanuel não é bem esta, porque já é sabido o mal que aquele que pratica o suicídio vai gerar para ele mesmo. Mas eles querem saber se essas criaturas que fazem isto, que tiram a sua existência, elas agravam o sofrimento de outras? Além do sofrimento que ela vai ter, os que estão à sua volta poderão ter o sofrimento aumentado? Por que será, né? Por quê? Será? Mas quem se matou já está embaixo da terra, o corpo está lá. Por que alguém que ficou aqui poderia ter o sofrimento aumentado? Vamos ver o que Emmanuel respondeu? Muitos espíritos fracos, que por razões de infelicidade na afeição sexual atiram-se ao suicídio, encontram sofrimentos gigantescos, como quem, no escuro, mergulha em precipícios de brasas, criando derivações de angústia para os causadores de semelhantes tragédias. Bem, certamente que a pessoa que se mata vai ter que receber nela mesma o fruto amargo da sua escolha. Mas, quando o suicídio é motivado por uma afeição sexual que foi frustrada, quando as ligações físicas tomando conta da mente, iludindo o ser, se rompem por outros motivos, e essa pessoa é fraca, ela não é capaz de ter força para enfrentar essa circunstância e reagir a ela, ela se põe na condição de vítima, às vezes até para gerar compaixão naquela outra que a abandonou. O que acontece é que, ao tirar a sua vida, ela terá terríveis consequências para ela. Mas aquela que aqui na Terra permanece como sendo o agente, o estimulador, o enganador ou o participante do evento afetivo, sexual, irresponsável, ela sabe que aquilo que aconteceu no suicídio tem uma marca de uma frustração, geralmente na qual a parte está envolvida. Então, Solange, o que nós observamos é que, voltamos à questão do aborto, a mente fica com a nódoa da culpa. Sim. Puxa,
Eu não sabia que essa pessoa ia fazer isto. Se eu soubesse, não teria me relacionado com ela. Não teria ido às intimidades mais profundas. Ela era adulta, ele era adulto. Ele tinha toda a postura de uma pessoa responsável, que tinha controle. E agora se matou, agora está lá num outro lugar. Ela foi embora pela porta do suicídio. Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será? Não, a pessoa sabe. E aí entra a dor da culpa, gerando também complexos que são amargos para o indivíduo. Eu me lembro de uma frase que às vezes a gente repete aqui, que o espírito Emmanuel ou André Luiz fala a Chico Xavier, quando ele apresenta a questão de cuidar de pessoas doentes na própria família, de ter aquelas pessoas difíceis, problemáticas dentro de casa. Então, André Luiz diz a Chico, Chico, nessas questões familiares, faça todo o possível, todo o sacrifício para cuidar. Faça tudo o que estiver a seu alcance. Desgaste-se mesmo fisicamente. Porque há um motivo daquilo estar assim. E aí ele complementa dizendo, porque nessa questão, na questão de atender as pessoas, 1 tonelada de sacrifícios pesam bem menos que algumas gramas de culpa. Algumas gramas de culpa por você não ter feito um detalhezinho, uma sopinha, ou você não fez o prato que a pessoa pediu e no dia seguinte ela morreu. Uma coisinha dessa, minúscula, na consciência da pessoa, pesa muito mais do que as toneladas de sacrifício que ela tenha feito para cuidar daquele ser até o fim. Então, nós observamos isto. Uma grama de culpa abre uma brecha na consciência da pessoa que está envolvida nesta relação, que ela não terá sossego, ela não terá paz. Ela ficará com aquilo remoendo em sua mente, porque ela sabe que ela participou dessa tragédia, de maneira indireta que seja. Sim. Ela poderia ter dito, não, eu não quero ter um relacionamento íntimo com você, eu não gosto de você. Mas a outra parte disse, não, mas eu sei disso, mas eu quero ter sexo, eu quero ter apenas a sensação física, você não tem nenhum compromisso comigo. Você está consciente disso? Estou, mas a pessoa não tem certeza. Ela deveria pensar, e se essa aí é uma louca, se esse aí é um maluco que está dizendo isso só para poder ter uma intimidade comigo e depois ficar na expectativa de que alguma coisa além disso aconteça? Não, você pode dizer, olha, apesar de você estar sendo generoso, apesar de você estar sendo generosa, querendo se oferecer e ceder sem dificuldade ao intuito de nos unirmos sexualmente apenas, é só sexo, eu não aceito. Ele poderia dizer isso, ela poderia dizer isso. Eu só tenho relacionamento sexual com alguém que eu tenha afinidade, afetividade verdadeira. Mas se ela topou, ela abre então o caminho de estar fazendo algo que pode redundar numa culpa. Porque depois, se a outra parte se mata, porque você rompeu a ligação da intimidade, você disse, olha, até aqui a gente foi bem, a gente se deu bem, foi muito gostoso, mas agora eu tô numa outra, encontrei outra pessoa, você agora que se vire. E aí a pessoa dá um tiro na cabeça. Isso quando a pessoa não deixa, às vezes, uma carta dizendo que realmente estou fazendo isso porque você acabou com a minha vida. Isso é mais grave, né? Imagina porque, isso, que coisa... Né? É uma coisa mais cruel, porque é muito comum, a pessoa vai morrer, mas ela vai deixar o outro ou a outra com a culpa de que foi ele, ela, culpado, a responsável. Então, podia ter passado sem essa, não é? Alguns momentos de prazer vão pesar muito nessa conta mental da culpa. E essa angústia, ela vai acompanhar o ser por muito tempo. Porque você não terá como saber a condição do outro lado. E o estado emocional da outra parte poderá gerar, inclusive, processos de perseguição físicas, emocionais, psicológicas. Ou seja, há um enredo tão grave
que se nós pensarmos adequadamente sobre os efeitos, nós evitaremos muitos problemas. Basicamente, Verdade. mesmo quando pareça ser tudo muito fácil, quando as pessoas estão conscientes, quando as pessoas estejam abertas para fazer estas coisas, você nunca sabe até que ponto isso vai. Eu me recordo, Solange, de uma história que está no livro Nosso Lar, em que o espírito André Luiz, quando está começando a trabalhar nas câmaras de retificação, é levado pela enfermeira Narcisa a um lugar, a uma enfermaria, onde há um monte de camas, onde estão espíritos vindos da região inferior sendo tratados. E ele identifica naquele leito, em um dos leitos, uma entidade que ele conheceu na Terra, a Elisa. É uma empregada da sua família. Eu já comentei aqui, acho que até neste mesmo livro. Isso. A Elisa foi uma moça com quem ele se iniciou sexualmente, aquela que era fácil, sabe aquelas coisas de antigamente, em alguns lugares até de hoje, né? A empregada é para fazer essas coisas. E o filho do patrão é quem manda, ele pode fazer tudo. E ela, sabendo que ela tinha um poder sobre ele, a facilidade de dominar o poderoso é um estímulo para as pessoas que estão na condição mais frágil, mais fraca. Então ela manteve um relacionamento íntimo com o rapaz, e depois, quando a família viu que eles estavam muito amiguinhos, eles resolveram demitir a moça. E a moça foi embora sem muita consideração, foi expulsa da casa. Só que aí ela partiu para outros caminhos, ela aí se perverteu, ela foi para prostituição, ela contraiu sífilis, ela morreu logo, alguns anos depois, em situação muito ruim, de miséria. Mas ela carregava na cabeça dela, eu fui a mulher que foi injustiçada na casa lá da família do tal André Luiz, né? Uhum. Quando André Luiz encontra essa moça lá na enfermaria e que ele começa a conversar com ela, e aí vocês podem imaginar a dor da consciência, ele se sente culpado por ele ter abusado também da condição superior em relação à sua postura social e àquela empregada da família. Ele então escuta e ele começa a falar com a moça assim, como se ela não o via porque ela estava ainda sem capacidade de enxergar por causa da sífilis. Apesar de estar no mundo espiritual, ela ainda não tinha retomado o controle das percepções e o seu perispírito não conseguia vê-lo. Ela começa a falar com ele e ele diz, você ainda tem raiva dele? E ela diz, no começo eu tinha muita, mas depois eu vim pra cá, e aí começaram a falar comigo, e aí eu percebi que eu não podia ter raiva dele sem ter raiva de mim também, porque eu também fiz. E depois de passar do tempo, eu já mudei o meu sentimento em relação a ele. E ele falou assim, mas você sabe que... Como que era o nome dele? Aí ela diz o nome dele, era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele diz pra ela, mas você sabe que eu também me chamo André. E ela fala assim, nossa, que coincidência. E sabe, a sua voz até que não é muito diferente da dele. Mas olha, eu vou cuidar de você aqui, eu serei o seu amigo. E ele faz isso muito emocionado, ele se culpa. Mesmo que ele não tenha feito nada do que veio depois de tragédia na vida dela, ele participou daquele momento de intimidade, ele usufruiu de um ser humano, numa condição superior de cultura e de dinheiro. E agora ele carrega esta lembrança e vê aquela mulher naquele estado e diz, puxa vida, quanto eu tenho de culpa nessa situação que ela chegou? E se eu tivesse ido com ela? E se eu tivesse saído de casa? Se eu tivesse enfrentado meus pais? E eu me unisse a ela, eu me casasse com ela? Talvez ela não fosse assim. Mas eu simplesmente fiquei na minha. Os velhos disseram que ela ia ser mandada embora e eu fiquei na minha. Cada um por si, Deus por todos, né? Então a culpa faz André se sentir muito pequeno pelo erro que cometeu. E isto é o que aumenta o sofrimento daqueles que ficam em relação àqueles que vão embora por uma conduta dessa natureza, como a do suicídio. Não é que a entidade que morreu estará fazendo a pessoa sofrer. Isso pode até acontecer. Mas antes disso, o fato de você ter participado daquele encontro, daquela circunstância, livremente, conscientemente, faz a gente pensar, puxa, e se tivesse sido diferente? Eu não teria que me penitenciar agora
por causa disso, não é mesmo? Afeição sexual não é uma brincadeira como a gente está acostumado a ver por aí, não é? Aventura, cada um querendo ficar com outro e ficando com outro, com outra, e cada um depois vai embora, ninguém tem responsabilidade? Não. Tudo gera, né? Tudo gera consequência. Exatamente. Que a gente acaba vendo. Bom, André, na pergunta 16, fala o seguinte: os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Olha, Solange, uniões infelizes produzem sofrimentos tão cruéis que algumas pessoas às vezes não resistem e tentam fugir dela, quando não é possível por outros caminhos, tirando a própria vida. Agora, isso significa o quê? Por que são infelizes essas uniões? Porque já há problemas entre o casal. E por que voltaram a viver juntos? Porque tinham que corrigir os problemas. Agora, em vez de corrigir os problemas, uma das partes pulou fora do barco, sem corrigir nada, achando que fugir era melhor. Será que no futuro as coisas serão tão fáceis? Se agora que estava tudo bem, a pessoa não quis resistir ou não quis tomar uma outra atitude, será que numa vida imediata, quando o casal tenha que voltar numa uma outra união, a união vai ser igualmente assim fácil ou menos problemática do que aquela que ela estava tentando fugir, que a parte estava tentando abdicar? É uma pergunta muito importante e você, eu acho que já sabe a resposta, por aquilo que você já entendeu de como os espíritos nos alertam, só que você só vai saber da resposta no próximo bloco. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, não saia daí, já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos comentando o capítulo 4, que fala sobre o divórcio, o suicídio, o aborto. E nós deixamos no ar, no bloco anterior, uma questão que eu vou ler para vocês. Os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros? Algumas pessoas podem pensar assim: eu vou pular fora que eu não aguento esse traste. Essa mulher não vai... antes que eu a mate, prefiro eu morrer. Então, alguns tentam fugir deste problema, imaginando que afastarem-se do obstáculo será não precisar mais encontrá-lo, nunca mais. Nós vamos ver o que acontece aqui na resposta que Emmanuel nos dá para que meditemos e, por pior que seja a nossa vida pessoal, nós tentemos outros caminhos que não este. Vamos lá, Solange. Quantos violam a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o repouso? Nada mais encontram senão o suplício e desespero a gerarem, no âmago de si mesmos, os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Então, em primeiro momento, e essa é apenas metade da resposta, todos os que fogem da vida, os que entram pela passagem da morte à força, acreditando que vão encontrar o repouso, que vão fugir de um obstáculo, vão ter facilidades ou pelo menos um alento, eles vão encontrar apenas suplício e desespero, que vão gerar dentro deles pavorosos conflitos e que somente através de futuras reencarnações de sofrimento, de angústias, de dores regenerativas, eles vão conseguir remediar, vão conseguir aliviar. Então, ninguém vai deixar uma pessoa difícil para entrar no paraíso. Ninguém vai abdicar de uma união que não está em harmonia para chegar do lado de lá e conviver com os anjos. Não, não é assim. Só vai piorar. Pensa.
20 maridos piores do que o seu. Pense, 30 mulheres bem mais violentas, agressivas, volúveis do que a sua. Então, você vai trocar uma pelas 30, ou vai trocar um pelos 30 outros que são grossos, rudes, ignorantes, tapados. Será que vai valer a pena? Agora Emmanuel vai continuar com a resposta para terminá-la. Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos ofereça, criando o bem sobre todos os males que nos cheguem das existências que já vivemos. Na convicção de que fugir ao dever, por mais doloroso seja o dever que nos caiba, será sempre abraçar o pior. Em quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual é fazer o melhor ao nosso alcance, para que o bem triunfe. Então, o conselho dos espíritos é aquele: faça o melhor que você pode, não fuja. Você terá que enfrentar dificuldades porque certamente as fez por merecer. E este fazer por merecer só deve ser vencido por superar através da sua renúncia, através do seu esforço, através da sua dedicação. Agora, ninguém está falando aqui que você não possa, por exemplo, separar-se. Não é? A separação é um dos remédios amargos que não resolve o problema, adia um pouco, mas é menos grave do que o suicídio. Porque você, mesmo separado, mesmo separada, ainda pode ser responsável afetivamente pela outra parte, ainda poderá ajudar, ainda poderá erguer, ainda poderá ser um ponto de apoio no momento difícil, até para que o outro melhore, que a outra melhore. Mas quando a pessoa se mata, ela cessa toda a possibilidade de corrigir, de refazer, de reconsertar os problemas que foram estragados. Então, é importante que nós saibamos tolerar, nós temos que desenvolver em nós essas virtudes: paciência, compreensão e vontade de fazer o melhor da nossa parte. Se a outra parte não quer fazer a parte dela, você talvez, ao morrer, ao desencarnar de forma natural, tenha conseguido a alforria. Se você foi o cumpridor do seu dever, pode acontecer que aquele ser que esteve do seu lado não tenha mais o direito de receber como companhia um espírito como o seu. E na outra vida você não precise mais voltar com ele. Mas se fugir disto, certamente vai voltar com ele ou com ela em sofrimentos muito piores pelo agravamento produzido pela ação de autodestruição. Que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas, inconsideradas e infelizes? Que fazer, né? Que fazer? Como é que a gente extingue estes males? Como é que a gente diminui ou acaba desatando essas ligações que foram por nós assumidas de maneira sem consideração ou sem profundidade e que, portanto, se tornam ligações infelizes? É possível que a gente corrija isto? Tem algum caminho, Solange? Emmanuel é perguntado a esse respeito. O que ele respondeu? Em todos os departamentos da luta humana, os compromissos do passado reaparecem. Indispensável revestir-se a alma de forças para vencer em si mesma os pontos vulneráveis que em outro tempo a fizeram cair. Ora, se nós temos sofrimentos, é porque em algum momento naquela parte nós somos fracos. O sofrimento, seja produzido por um afeto não correspondido, por um emprego que se perdeu, por um chefe áspero, por um filho rebelde, por uma companhia que não é agradável, tudo isso é motivo de sofrimento, por uma ambição que a gente não consegue realizar. Todos estes momentos de angústia e agonia, eles demonstram que naquele ponto a gente está vulnerável, nós estamos frágeis. E é por isso que a luta humana é tão rica. Porque nesta identificação, nós deveremos então revestir-nos de vontade, força, para que vençamos em nós nossas fraquezas. Você convive com um chefe que você tem ódio. Ora, você está odiando alguém que está acima de você e cumprindo certos deveres. Você não está na condição dele.
Por que você não inverte, então? Você não pense, puxa, se eu estivesse no lugar dele, será que ele não estaria fazendo coisa pior? Será que não é bom eu, ao invés de ter ódio dele, eu começar a vibrar por ele, eu tentar ajudá-lo a diminuir os problemas que ele tem que resolver? Será que não será mais fácil que eu resolva? Aí então você descobre que você tem um problema. O problema está em seu modo de ser. E assim, você não gosta de falar, não gosta de conversar, você quer mandar, você quer impor sua vontade, só você quer ter razão, não é capaz de ouvir a razão do outro. Esse é um problema. Isto gera muitos outros problemas. Corrija isto. Modifique este padrão. E quando você faz isso, Solange, você está se melhorando graças àquela dificuldade. Então nós vamos chegar ao ponto de lucidez, de equilíbrio mental, que nós venhamos a agradecer a Deus nos ter colocado aquela pessoa difícil, porque foi a partir daí que nós nos encaramos e que nós pudemos entender onde estava o projeto de reforma que nós deveríamos começar e seguir com ele. Geralmente a gente gosta só das coisas que nos agradam. Das coisas que não nos agradam, a gente quer se afastar. Mas a gente quer se afastar não porque exista um motivo que nos preserve a saúde. Não, a gente quer se afastar porque a gente não quer ter trabalho. Nós queremos ver distantes aquilo que nós não queremos nos esforçar para vencer. Então a gente tem problema na matemática, a gente não estuda. A gente não gosta de inglês, a gente também não abre o livro. A gente tem uma dificuldade qualquer em um determinado setor da vida pessoal, a gente não se relaciona, a gente não se esforça. E estaremos sempre debilitados naquelas áreas, por nunca ter enfrentado. O matemático precisou aprender matemática, o poliglota precisou desenvolver a capacidade de aprender línguas, o músico precisou dedicar seu instrumento para treinar e destrinchar as suas deficiências. O palestrante, a oratória, quantas pessoas têm medo de falar em público e continuam com medo até o fim da vida. E não vão nunca falar em público e nunca vão perdê-lo. Então, é isso que nós vemos aqui na resposta. Nós teremos sempre que enfrentar esses problemas. E é isso que também nos leva à última questão deste capítulo. Que direção pessoal devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? O que nós devemos fazer na nossa conduta como pessoa para acabar ou diminuir, vencer as diferenças em um lar que não seja feliz? Veja lá o que Emmanuel responde, Solange. Evitemos o divórcio tanto quanto possível e combatamos o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. O divórcio adia o resgate, o aborto complica o destino, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Se nós já começarmos a fazer estas coisas, já seremos menos infelizes, já teremos menos problemas. Você imaginava que Emmanuel falava assim, joga sal atrás da porta, dá 3 pulinhos para São Longuinho, anda com um pé de arruda na orelha que você vai ver que a sua família vai ficar ótima. Não, não é isso não. É coisa mais simples, é mais ainda crua. Pare de desejar o mal, pare de se relacionar asperamente, seja mais gentil, pare de cultivar os pensamentos de destruição do aborto, do suicídio, e você verá que haverá mais equilíbrio emocional em todas as partes que estiverem ao seu lado, graças a você. Inclusive, André, sobre o suicídio, na TV Alvorada Espírita tem palestras sobre esse tema. Tem sobre o suicídio, sobre o aborto, no site Mensagem Fraternal, nós temos várias palestras a respeito que nós recomendamos àqueles que quiserem pensar sobre o tema, que procurem mensagemfraternal.com.br ou TV Alvorada Espírita na programação que nós teremos rodando normalmente 24 horas por dia. Muito bem, já acabamos o nosso programa. Nós gostaríamos de fazer o convite a você para o estudo hoje à noite sobre a palestra e o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 8 horas. Nosso endereço na internet é www.tvalvoradaespírita.com.br. E se você gostar de estudar o Livro dos Espíritos, também a partir das 20 horas, todas as quartas-feiras, no mesmo endereço na TV Alvorada Espírita. Nós, então, agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Alegria de viver, é alegria mesmo. Isso aí. Lembrando da Hebe, alegria de viver. A Hebe, querida. Vamos fechar os olhos? Vamos. Vamos abrir o nosso coração e acompanhar a prece com o pensamento.
Obrigado, Jesus, por termos recebido ao longo destes programas, no ensinamento sobre divórcio, suicídio e aborto, o alimento que nos ajuda a termos segurança nas atitudes, confiança em nós mesmos e alicerce sólido para evitar que tropecemos, para evitar que caiamos, para evitar que nos entreguemos a soluções simplistas, que são sempre piores depois que nós as adotamos. Mas oramos também, Senhor querido, por aqueles que já se divorciaram, por aqueles que já abortaram, por aqueles que também já possibilitaram o fim da existência, nas condições em que se encontram. Pedimos, Senhor, que as caravanas luminosas possam envolvê-los, para que eles sintam não apenas a dor do ato cometido, mas que eles podem sair desta condição com uma mudança da mente, uma limpeza do sentimento, uma reforma dos projetos. Eles podem se entregar a uma reformulação do que são. Obrigado, Senhor, por podermos nesse instante falar aos corações distantes que estão se deixando levar pelo desespero e que possam pensar, seja em matar a vida no útero, seja em matar a própria vida, buscando uma solução que parece alívio, mas que é de verdade amargura. Que eles possam sentir, Senhor querido, que mãos luminosas estão ajudando-os, que uma simples oração feita com a alma, mesmo em desespero, pode atenuar o desejo de se matar, pode tirar da mente a ideia de matar alguém sem defesa, que a simples elevação de uma prece tem o poder de atrair os espíritos amigos que nos estão tentando ajudar e a gente às vezes não consegue sentir, porque nossa mente está voltada para a dor, para o medo, para o problema, e nos esquecemos que há solidariedade no universo para que um ser não caia, para que o erro não se cometa. Por isso, queridas irmãs, queridos amigos, em qualquer momento de crise que a vida te apresente, em que você se coloque, antes de tomar qualquer atitude de ruptura, ore, fale com Deus, suplique, que você tenha força, que um caminho possa abrir-se, que seu espírito protetor se faça sentir ao seu redor, que durante a noite seu espírito receba iluminação para entender o melhor caminho a seguir. Porque, Senhor, é muito melhor lutar antes do que ter que arrepender-se depois. Por isso, obrigado por podermos falar assim ao coração dos que nos escutam, por amá-los e por ajudá-los a que escolham melhor antes do que tenham que remediar mais tarde. Obrigado, querido amigo. Obrigado, queridos irmãos e irmãs. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
agradecer.